Olá, sejam muito bem-vindos ao seu Bíblia Fácil e nós estamos no nosso último encontro dessa série maravilhosa Graça. Nós estamos aqui na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, de onde eu vou falar com você a respeito desse que é o tema, talvez o tema mais importante, o tema mais bonito que nós temos na Bíblia, que é a graça de Deus. Nós estamos, ao longo dessas últimas 10 semanas, falando de tópicos dessa graça. Falamos sobre o amor, falamos sobre o perdão, falamos sobre tantos assuntos que estão dentro da graça de Deus. Aliás, a graça de Deus é exatamente assim. Ela é como se fosse um guarda-chuva, debaixo do qual estão todos os temas bíblicos, porque tudo na Bíblia é fruto da graça de Deus. A misericórdia, o perdão de Deus, o seu amor, a sua justiça, tudo deriva da graça de Deus. Não há nada que Deus faça que não seja fruto da sua graça. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto de hoje, eu quero te oferecer um guia de estudos que vai te ajudar a entender mais um tema da graça de Deus, que é o tema da oração. É esse guia de estudos aqui, ó. Deus me ouve. Esse guia de estudos é um guia que fala sobre a oração e ele pode ir para a sua casa sem custo algum. Nesse guia de estudos tem 8 lições para você aprender mais sobre a oração e ele vai para a sua casa de graça. Sim, você não paga nada. Sabe como é que você faz? Você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica e você vai pedir esse guia de estudos e ele vai para sua casa sem custo algum. É só você pedir e a gente vai enviar para você para que você possa conhecer mais a respeito da oração e se aprofundar nesse tema. Mas eu quero ir com você agora para o nosso tema de hoje, que é o tema da graça. O último tema, como eu falei, dessa nossa jornada pela maravilhosa graça de Cristo. E se você puder, feche seus olhos, nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nós vamos falar sobre a Tua graça agora e pedimos que o Senhor nos ajude a entender esse assunto, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo que a graça de Deus é uma característica do Novo Testamento e que no Antigo Testamento só tinha juízo, só tinha lei e que a graça é só do Novo Testamento. Essa dicotomia entre lei no Antigo Testamento e graça no Novo Testamento não existe na Bíblia. Você não vai encontrar isso em lugar algum. Essa é uma dicotomia artificial que algumas pessoas tentaram implantar para dizer que no Novo Testamento existia um Deus de graça e no Antigo Testamento um Deus que só se preocupava com a lei. Mas a grande verdade é que não existem dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento com uma característica e um Deus no Novo Testamento com outra característica. Só existe um Deus na Bíblia, o nosso Deus verdadeiro. E Ele é graça, misericórdia, justiça ao longo de toda a Bíblia. Eu quero começar falando sobre graça com um texto do Antigo Testamento. Se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Eu poderia mostrar para vocês vários textos do Antigo Testamento falando sobre a graça de Cristo, para você perceber que existe graça no Antigo Testamento também. Mas eu quero ler aqui inicialmente Êxodo 34, 6 e 7. Diz assim: E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais, até a 3ª e a 4ª geração. Você percebeu? Nesse texto aqui, nas palavras de Moisés, ele falou de um Deus que é amor, de um Deus que é compassivo, de um Deus de graça, que ao mesmo tempo é um Deus que pune. Não há dicotomia nessas duas coisas. Você não vai encontrar Deus sendo uma hora gracioso e outra hora punitivo. Portanto, Moisés está apresentando aqui já no Antigo Testamento, quando a Bíblia estava começando a ser escrita,
a graça de Deus. Vejam, amigos, a graça de Deus, como eu já mencionei para vocês, ela é uma característica inerente de Deus. Então ela existe desde que Deus é Deus, ou seja, desde a eternidade. E olha a reação de Moisés quando ele declarou essa graça e essa misericórdia de Deus. No versículo 8 diz: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou, dizendo: Senhor, de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Ou seja, Moisés percebeu a graça de Cristo. Nós temos outros textos que falam sobre a graça de Deus, uma graça que alcança todas as pessoas no Antigo Testamento. Se você for comigo, por exemplo, para 2 Crônicas, capítulo 33, você vai encontrar a história do rei Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33, você tem a história de um rei que é altamente contra aquilo que Deus falou, que fez coisas horríveis, mas que se arrependeu e recebeu a graça de Deus. Eu quero ler só um trechinho aqui, no versículo 12, 2 Crônicas 33, 12. Em angústia ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reino. Ou seja, Manassés, diante de todos os pecados que ele havia cometido, quando ele apelou para a graça de Cristo, a Bíblia diz que imediatamente Deus o perdoou. Eu poderia ficar com você aqui durante horas falando sobre textos do Antigo Testamento em que a graça de Deus aparece. Mas eu acho que você já entendeu, não é? Essa dicotomia ou essa falácia de que no Antigo Testamento era só a lei e não tinha justiça, ou não tinha graça, não tinha amor, não existe. Você entendeu isso, não é? Mas eu quero ainda ficar com outro texto do Antigo Testamento, agora dos Salmos. Vai para o Salmo 85, o versículo 15. O Salmo 85, versículo 15. Porque aqui tem uma declaração muito clara a respeito da graça de Deus. Salmo 85, e nós vamos ler o versículo 5, tá certo? Diz assim: ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? E aí o salmista responde a essa pergunta que ele faz: mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Nos Salmos, no meio da Bíblia aqui, escrito muito antes da vinda encarnada de Jesus, nós temos o salmista falando a respeito da graça de Deus. O salmista falando a respeito de uma salvação que vem não por obras, mas como um presente divino. Ou seja, mais uma vez nós percebemos que a graça de Deus está contida em todo o percurso da história da redenção. Lá em Gênesis, se nós formos para o começo de tudo, você vai perceber que Deus tinha dito: se vocês comerem dos frutos, vocês morrerão. E Deus não desfez o que ele disse. Realmente, porque os seres humanos pecaram, eles morreram. Mas você vê lá Deus indo e sacrificando, ou mandando Adão sacrificar um animal para fazer roupa de peles, simbolizando o sacrifício que Jesus faria bem no futuro por cada um deles. Ou seja, no início da história da humanidade, nós já vemos graça. Você quer ver outro episódio, outro exemplo? Um pouco mais na frente, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a humanidade estava numa situação precária. A moralidade da humanidade estava numa situação precária. E Deus iria enviar um dilúvio para destruir a humanidade, destruir a terra. Mas a graça de Deus fez com que ele mandasse Noé construir um barco para que todos aqueles que quisessem pudessem ser salvos. A graça de Deus é maravilhosa. E quando Jesus se encarnou para ser Deus entre nós, para ser Deus conosco, Emanuel, a sua graça continuou, ou a sua graça foi reafirmada. Ela não surgiu
no Novo Testamento, ela foi reafirmada. E eu quero que você vá comigo para o Novo Testamento. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, para você perceber como a graça de Deus já nasceu com o próprio Cristo, ou ela foi encarnada com o próprio Cristo. João capítulo 1, aqui em João capítulo 1, o apóstolo está descrevendo Jesus como sendo Deus encarnado. Ele diz no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas lá no versículo 14 ele diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Percebe? Jesus, ele encarnou a graça que já existia desde que os seres humanos foram criados. E essa encarnação da graça foi uma forma de Deus, o Pai, demonstrar o seu caráter para a terra. Ou seja, Jesus veio cheio de graça e de verdade. De novo, mostrando que não existe dicotomia, não existe separação entre aquilo que Deus oferece como perdão e aquilo que Deus faz ou ensina. A graça e a verdade de Cristo estão unidas. E quando a gente fala, por exemplo, de ensinamentos bíblicos, quando a gente fala de verdades bíblicas, essas verdades são graça. Eu queria muito que você compreendesse ao longo dessa nossa conversa que a graça de Deus, ela abarca todos os assuntos. Aliás, foi isso que nós fizemos nessa nossa série Maravilhosa Graça. Você percebeu que a graça de Cristo é aquela que ensina a verdade, a graça de Cristo é aquela que pune o pecador, a graça de Cristo é aquela que salva o pecador. Tudo depende de como nós reagimos à graça de Deus. E agora eu quero ir para um texto clássico no Novo Testamento a respeito da graça de Deus, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 12. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora o versículo 11 diz assim, portanto, ou seja, qual é o efeito dessa graça? Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a graça de Deus, essa graça que salva, estava incluindo os estrangeiros naquele grupo dos que poderiam ser salvos. Finalmente, agora eu quero ir para o texto de Timóteo. Paulo ensinando a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11. Paulo diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Paulo está explicando a Timóteo que Deus é o que é, independente das ações humanas. E Deus é gracioso independente do que você faz. Se você escolher não aceitar a graça de Cristo, ele continua sendo gracioso, só que ele respeita as nossas decisões. Deus é muito educado, muito respeitador. E quando há um ser humano que não quer receber a sua graça, que não quer desfrutar dos resultados da sua graça, ele respeita. E respeitando, ele dá o destino escolhido por esse ser humano. Deus não pode mudar, porque ele é eterno. Mas porque ele não pode mudar, nós temos que tomar a decisão certa a respeito desse assunto da graça de Deus. Essa graça que é mostrada desde o Éden, desde o início da história da humanidade, a própria criação da humanidade é graça de Deus. Essa graça está à disposição de todos nós, pronta, preparada para transformar vidas
como a sua e como a minha. E o que a gente tem que fazer diante dessa graça? Nós temos que aceitá-la e deixar com que ela trabalhe na nossa vida. A graça é como um motor que vai deixando a gente cada vez mais acelerado na vida espiritual. Mas você pode fazer isso sem que você abandone a sua vida espiritual. A graça de Cristo precisa ser aceita e precisa ser vivida. Você tem que abrir a sua vida para que Ele trabalhe em você. Veja, como eu te disse, Deus não invade vidas. Ele trabalha em vidas que são entregues a Ele. Como eu te disse, nós teríamos dezenas de textos bíblicos para falar a respeito da graça de Deus. Mas eu quero terminar essa nossa primeira parte, essa introdução à graça de Deus, apenas te dizendo que a graça de Gênesis a Apocalipse, e essa graça é estendida a você, e ela pode perdoar o seu pecado, e ela pode transformar a sua vida. Mas calma aí, porque eu tenho mais coisas para falar para você sobre a graça. Daqui a pouco eu quero te dar um exemplo de como a graça de Deus trabalha na vida de alguém. Nós estamos falando sobre a graça de Cristo e nada melhor do que ver a graça de Cristo atuando na vida de uma pessoa, para a gente ter uma ideia de como funciona a graça de Cristo na vida de alguém. E eu quero convidar você para a gente ir para um episódio que, para mim, é um dos grandes exemplos do que a graça de Cristo faz na vida de uma pessoa. Esse exemplo que eu vou estudar com você, ele nos fala de praticamente todos os aspectos da graça de Cristo. Eu estou falando de João, capítulo 8, e nós vamos estudar um pouquinho a história da mulher adúltera. Essa mulher, a gente não sabe o nome dela, né? Ela ficou aqui anônima, mas é uma mulher que representa muito aquilo que Jesus pode fazer por uma pessoa através da sua graça. Então eu quero ler com você o texto. Tudo bem? Se você puder, abra sua Bíblia em João capítulo 8 e nós vamos ler 11 versículos, tá bom? 11 versículos. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Versículo 6 agora. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa história é graça pura, do começo ao fim. Jesus estava ali no pátio do templo ensinando, né, cuidando das pessoas, e os fariseus e os mestres da lei chegaram com uma armadilha para Jesus. Eles forjaram aquela situação de adultério, tinha tudo a ver com eles próprios, eles quase que induziram aquela mulher para aquilo, eles pelo menos armaram toda a situação e agora chegaram para Jesus com uma questão. A mulher estava realmente em situação difícil, ela tinha pecado, ela deveria
receber as consequências do seu pecado, mas a questão era a seguinte: se Jesus dissesse apedreja a mulher, ele estaria indo contra a lei dos romanos, porque só os romanos poderiam condenar alguém à morte. Mas se Jesus dissesse não apedreja, ele estaria indo contra a lei de Moisés, porque Moisés dizia que as adúlteras tinham que ser apedrejadas. Na cabeça dos fariseus e dos mestres da lei, aquela situação era insolúvel. E eles tinham finalmente conseguido pegar Jesus numa contradição e finalmente eles teriam argumentos para condenar Jesus à morte. Era o que eles queriam. Mas amigos, ninguém é mais esperto do que Cristo. Jesus é Deus, 100% Deus, 100% humano e com toda a sabedoria. E Jesus se saiu daquela situação de uma maneira, eu diria, graciosa. Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. Provavelmente ele estava escrevendo os pecados daqueles homens que acusavam aquela mulher. Jesus não estava negando que a mulher tinha pecados e que merecia algum tipo de punição pelo seu pecado. Mas Jesus estava tentando mostrar para os fariseus, para os mestres da lei, que eles também tinham pecados, talvez mais graves do que os pecados daquela mulher. Naquele momento estava acontecendo uma série de ilegalidades. Em primeiro lugar, num adultério, deveriam ser levados a julgamento o adúltero e a adúltera, mas ali só tinha a mulher. Ou seja, a primeira ilegalidade é que o homem que cometeu o adultério, porque ninguém comete o adultério sozinho, o homem não estava ali. Segunda ilegalidade é que o casal que cometeu o adultério deveria ser levado a um tribunal, não ao pátio do templo. Não era para Jesus julgar aquela situação, mas para os juízes daquela época julgarem. Mas eles não levaram para o tribunal, levaram para aquele local. Em terceiro lugar, aqueles homens tinham armado aquela situação. Então eles também eram culpados disso. Portanto, ao acusar aquela mulher, aqueles homens estavam de maneira indireta acusando a si mesmos. E Jesus sabia disso. Então Jesus continua escrevendo na terra e os homens insistem: mestre, aqui está essa mulher, foi apanhada em adultério. O que deve fazer, Senhor? A lei de Moisés diz para apedrejar. O que o Senhor diz? E aí Jesus se levanta e ele diz uma coisa que só Jesus poderia dizer. Ele olha para aquela multidão, especialmente para os líderes judeus, e ele diz: aqueles dentre vós que não tiverem pecado, atirem a primeira pedra. Jesus mexeu com a consciência daqueles homens. Porque, aparentemente, o que tinha naquela cena? Um grupo de pessoas justas levando uma mulher pecadora para ser condenada. Isso era o que tinha na aparência. Mas Jesus não lida apenas com a aparência. Jesus lida com as questões mais internas nossas. Jesus entende as nossas intenções. E aqueles homens tinham intenções muito ruins. Eles não estavam preocupados com a questão do adultério da mulher propriamente dito. O que eles queriam era acusar Jesus. Bem, quando Jesus falou a frase, a Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência. E sabe de uma coisa? Se nós formos honestos, todos nós seremos acusados pela nossa própria consciência. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós merecemos a morte. E naquele dia, os fariseus também mereciam. Mas acusados pela consciência, a Bíblia diz que eles foram saindo, um de cada vez, a partir dos mais velhos. Os mais velhos eram os mais graduados, os mais respeitados, e foram os primeiros a ter a consciência culpada por aquela situação. Eles foram saindo, e eu fico imaginando, sabe aquela cena? A mulher ouvindo as pedras caindo no chão. E ela devia estar com a cabeça baixa, esperando a primeira pedrada, mas as pedradas não vieram. E ela começou a ouvir o silêncio. Não tinha mais uma multidão ao seu redor. Então Jesus, a Bíblia diz, se levantou, ele estava no chão escrevendo ainda,
ele se levanta e diz para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Mas preste atenção nessa cena. Ainda existia uma pessoa ali. Aliás, a única que poderia condenar aquela mulher: Jesus. Porque a frase que Jesus falou foi: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem era que estava sem pecado no meio daquela multidão? Ou seja, a única pessoa naquela multidão que poderia atirar uma pedra em Jesus, atirar uma pedra na mulher, era Jesus. Porque ele era o único que não tinha pecados. E se Jesus de alguma forma condenasse aquela mulher, se Jesus punisse aquela mulher, ele estaria sendo justo, porque como Deus, ele poderia fazer aquilo. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Mas naquele momento, Jesus demonstrou um aspecto da sua graça, que é o perdão. Uma segunda chance, uma terceira, uma quarta chance. Ele olha nos olhos da mulher e diz: eu também não te condeno. Que frase, amigos, que frase. Que frase representativa da graça de Deus. Porque a graça dele se mostra exatamente quando nós merecemos a condenação e ele não nos condena. Você sabe o que é graça? Graça é dar para alguém aquilo que a pessoa não merece. É diferente da misericórdia. A misericórdia é não dar para alguém aquilo que a pessoa merece. Jesus, naquele momento, exerceu graça sobre aquela mulher, porque a mulher merecia a morte, mas ele disse: eu não te condeno. Só que ele não para por aí. Além de dizer: eu não te condeno, ele diz: vá e abandone a sua vida de pecado. Foi por isso que eu disse no começo dessa nossa conversa sobre o tema da mulher adúltera, que essa história representa tudo o que a graça de Deus faz por alguém. Aquela mulher merecia a morte, ela era uma pecadora, e Jesus vai e a sua graça diz: eu não te condeno. Aquela mulher estava profundamente arrependida por tudo que fez, e por isso ela recebeu o perdão de Deus. Mas a graça de Jesus não apenas perdoa, a graça de Jesus transforma. E aquela mulher recebeu uma ordem de Cristo. A ordem foi: vá e abandone a sua vida de pecado. Amigos, a graça de Jesus não apenas perdoa, a graça de Jesus também transforma. E se uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo não é transformada pela graça, talvez ela não foi alcançada. Eu acho que isso merece uma ênfase, porque infelizmente nós estamos vivendo num período de uma pregação da graça que parece que força Jesus a aceitar todos os nossos defeitos. Deixa eu ser mais claro. Tem algumas pessoas pregando sobre uma graça que não transforma as pessoas, que apenas aceita como elas são. A graça de Cristo não é uma autorização para o pecado. A graça de Cristo é o seu poder para o perdão e a transformação. Todos aqueles que receberam a graça de verdade serão transformados em sua vida. O pecado, ele é uma característica dos seres humanos caídos, mas ele não precisa ser uma imposição sobre os seres humanos caídos, porque a graça de Cristo é suficiente para salvar todas as pessoas. E não só salvar, mas para dar condições delas terem forças contra o pecado. Escuta bem, talvez você tenha uma propensão pecaminosa, todos nós temos alguma, talvez você tenha um pecado que te vence dia após dia. A graça de Cristo, sobre a qual nós estamos falando há tantas semanas, é suficiente para que você seja transformado. E mais do que isso, para que você receba forças para vencer a sua propensão pecaminosa. As coisas com as quais nós nascemos não são desculpas para a gente permanecer no pecado.
Porque, infelizmente, essa genética pecaminosa já nasce com propensões para o mal. Diante dessas verdades, você pode ter certeza que você não precisa ser um derrotado, você não precisa ser um escravo do pecado. Aliás, lá em João capítulo 8, Jesus diz que se o Filho vos libertar, de verdade você será livre. Livre das amarras do pecado, livre de tudo que o pecado causa na vida de uma pessoa. Não existe a possibilidade de alguém que foi alcançado por essa graça maravilhosa continuar sendo escravo do pecado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, se você morreu para o pecado, como é que você vai viver nele? Não existe graça que aceita uma vida pecaminosa. Não, essa não é a graça de Cristo. Existe graça que transforma pecadores em vencedores sobre o pecado. Eu poderia te contar várias histórias que eu já presenciei de pessoas que estavam afundadas numa vida de pecado e foram transformadas. Gente que sofria de pecados em relação à vida sexual, em relação à vida sentimental, à vida moral como um todo, e foram transformados. E essas histórias que eu poderia contar para você seriam ilustrações de coisas que podem acontecer na sua vida. Nós vimos a história da mulher adúltera aqui em João capítulo 8. Tem tantas histórias contemporâneas de pessoas que foram transformadas. E a sua história pode ser uma dessas também. Não existe pecado que seja mais forte do que Cristo, o Criador da vida. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Como eu falei para vocês em algum momento, Cristo não invade a vida das pessoas. Ele bate a porta, como diz Apocalipse capítulo 3, e ele vai batendo a porta, e se você abrir a porta, ele vai entrar em sua casa e vai tomar uma ceia com você, vai sentar à mesa com você. E sabe o que significa sentar à mesa nos termos bíblicos? Sentar à mesa é aceitar as pessoas, é perdoar as pessoas e é transformar as pessoas. Na mesa de Jesus não existe a possibilidade de você continuar afundado no pecado. Na mesa de Jesus, há aceitação, perdão e transformação. A Bíblia é clara em dizer que no mundo nós teremos aflições, disse Jesus. Mas a graça de Cristo, essa que nos perdoa, que nos transforma, também nos prepara para enfrentarmos as tribulações. Sim, eu não estou dizendo para você que se você aceitar a graça de Cristo, se ela cair sobre você, se ela for derramada sobre você, nunca mais você terá tribulações. Não, não posso afirmar isso porque a Bíblia diz que essa graça nos prepara para nos gloriarmos nas tribulações. Você já parou para pensar nisso? Gloriar-se nas tribulações? Que tipo de glória tem numa tribulação? Antes de avançarmos aqui no nosso assunto sobre a graça de Deus, eu quero de novo te oferecer esse guia de estudos da Novo Tempo. Esse aqui é o guia Deus Me Ouve. Ele foi lançado há alguns meses na Novo Tempo, mas ainda está disponível para você, para que você possa aprender mais a respeito desse instrumento tão forte de aproximação com Deus, que é a oração. Nesse guia de estudos da Bíblia tem informações de como você pode orar, quais são os detalhes da oração, a teologia da oração. Você vai conhecer tudo isso e você vai conseguir orar melhor. Para você ter esse guia de estudos, é só você entrar no site novotempo.com/escola bíblica, encontrar a imagem desse guia de estudos, clicar nela e preencher o seu cadastro. Ou você pode também mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E aí, quando você mandar a mensagem, você vai receber de volta um link. Clica nesse link, faz o seu cadastro e é só esperar que chega na sua casa sem custo algum. Vamos voltar então para o nosso tema
sobre essa graça maravilhosa de Deus. Eu lembro para você, esse é o nosso último episódio da série inteira sobre a graça de Cristo. E eu quero nesse último episódio, nesse último momento dessa nossa série, falar sobre os efeitos de uma vida que recebeu a graça de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, porque Paulo concentrou aqui algumas pérolas da graça de Cristo nesse capítulo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos agora firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Veja, Paulo está dizendo aqui que quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, algumas coisas vêm nesse pacote da graça. E a primeira coisa que Paulo cita aqui é um termo teológico que é justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É o fato de nós sermos considerados justos ou sermos declarados justos por causa da fé em Cristo Jesus. Nós, por nós mesmos, somos apenas condenados à morte, como nós já falamos aqui. Mas graças à morte de Cristo na cruz, graças ao sacrifício dele naquele dia, lá no Monte do Calvário, nós podemos, pela fé, nos apossar dessa graça. Então, o primeiro efeito da graça na vida de uma pessoa é a justificação. Você e eu não somos justos por natureza, mas quando nós aceitamos a graça, nós recebemos de Jesus a declaração de justiça. E não só a declaração, mas o manto de justiça dele que vem sobre nós. Depois dessa justificação, Paulo diz que nós temos paz com Deus. Que coisa bonita, não é? Paz com Deus. Porque antes da justificação, antes de receber a graça de Cristo, nós como humanidade estávamos em guerra contra Deus. Sim, por causa do pecado. Lá no Éden, quando os nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus, a humanidade entrou em guerra com Deus, ou pelo menos ficou em lados opostos. Deus com a sua santidade de um lado e os seres humanos com a sua pecaminosidade do outro lado. Mas a graça de Cristo veio nos justificar e nos colocar de novo em paz com Deus, nos religar a Deus. O trabalho de Jesus aqui na terra, um dos aspectos desse trabalho foi essa religação, colocar uma ponte sobre esse abismo. Eu gosto dessa figura, a ponte sobre o abismo. Essa ponte liga o mundo dos pecadores ao mundo de Deus, à santidade de Deus. E essa ponte sobre o abismo é uma boa ilustração para a graça de Cristo. E essa paz com Deus produz uma paz que vai além daquilo que nós podemos entender. Nós tivemos um episódio nessa nossa série falando sobre paz. Essa paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Essa paz deriva da graça que nos traz paz com Deus. Mas Paulo continua aqui nesse trecho com verdadeiras pérolas a respeito da graça. Ele diz que nós obtivemos essa justificação e essa paz por meio da fé. E a graça que vem por meio da fé, ela nos torna firmes em Cristo. Outro efeito da graça de Cristo é a firmeza nele. Nós não nos firmamos em filosofias humanas, nós não nos firmamos em argumentos humanos, mas a nossa firmeza, os nossos pés estão fincados e firmes na graça de Cristo e na sua palavra. Uma pessoa que foi alcançada pela graça não vive sendo levada pelos ventos de doutrinas por aí, mas ela tem firmeza na fé, firmeza na palavra. Mas Paulo continua
Tem outra palavra linda aqui, ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Os seres humanos sempre procuram glória para si. Algumas vezes, eles procuram glória de maneira errada, em lugares errados, com atividades erradas. Mas a graça de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, nos traz glória. E qual é a glória que ela nos traz? É a glória de Deus. Nós nos gloriamos na glória de Deus. Os seres humanos, você sabe, não têm glória em si mesmos, mas Deus transmite essa glória para os seres humanos. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o seu caráter. Quando nós aceitamos a graça de Deus, Ele coloca sobre nós a sua graça. E a sua graça traz sobre nós o seu caráter. Amigos, escutem bem. Ninguém que foi realmente alcançado pela graça de Deus deixa de passar pelo processo de ficar cada vez mais parecido com Deus. Esse processo nós chamamos de santificação. Primeiro vem a justificação, o processo de ser declarado justo, e depois vem o processo de santificação, que é o processo de receber a glória de Deus, de estar cada dia mais próximo daquilo que Ele é. Mas tem mais efeitos da graça, segundo o apóstolo Paulo. Já falei para você que por causa da graça nós somos justificados, por causa da graça nós somos colocados em paz com Deus, por causa da graça nós nos tornamos firmes na fé e na palavra, por causa da graça nós nos gloriamos na glória de Deus. Mas Paulo completa aqui, ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A Bíblia é clara em dizer que no mundo nós teremos aflições, disse Jesus. Mas a graça de Cristo, essa que nos perdoa, que nos transforma, também nos prepara para enfrentarmos as tribulações. Sim, eu não estou dizendo para você que se você aceitar a graça de Cristo, se ela cair sobre você, se ela for derramada sobre você, nunca mais você terá tribulações. Não, não posso afirmar isso porque a Bíblia diz que essa graça nos prepara para nos gloriarmos nas tribulações. Você já parou para pensar nisso? Gloriar-se nas tribulações? Que tipo de glória tem numa tribulação? É o seguinte, é que quando um cristão que recebeu a graça de Jesus, ele passa por tribulações, a glória de Deus o cobre. E o fato dele passar por tribulações, sem desanimar da fé, glorifica o nome de Deus. É lógico que a gente não se gloria por causa das tribulações. Não é recomendação bíblica procurar problemas, procurar dificuldades para que nós nos gloriemos nelas. Não é isso. É que estar na tribulação, amparado pela graça de Cristo, faz com que a gente receba efeitos, eu diria, positivos a partir da tribulação. E é o que Paulo explica aqui. A partir do versículo 4, eu estou lendo Romanos 5, ele diz, um pouquinho antes, no final do versículo 3, ele diz, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Você entende? É que quando você passa pela tribulação, amparado pela graça de Deus, encharcado, coberto pela graça de Deus, essa tribulação vai gerar em você uma perseverança. E essa perseverança vai gerar em você esperança. Olha a sequência bíblica: tribulação, perseverança e esperança. Você só vai desenvolver uma vida esperançosa se você aprender a passar pelas dificuldades da vida com a graça de Deus. É por isso que esse assunto da graça é tão importante. Porque quando nós entendemos que nós somos justificados pela graça, nós somos transformados pela graça e nós recebemos forças de Deus através da sua graça para enfrentar as tribulações, isso gera no coração a esperança de viver nessa vida
de maneira digna, de maneira ligada a Deus, e a esperança de que um dia Jesus voltará para nos buscar. E no final das contas, a graça de Deus é a grande afirmação de que nós estamos esperando um mundo melhor. Amigos, esse planeta, por mais bonito que ele seja, por mais lugares agradáveis que ele possa ter, nós ainda estamos num mundo dominado pelo pecado. Num mundo que nos leva a fazer coisas erradas. Nós temos uma natureza que nos puxa para o mal. E nós precisamos entender que somente pela graça de Cristo nós teremos forças para vencer tudo isso. Mas mais do que isso, somente pela graça de Cristo, nós um dia viveremos num mundo sem nenhum tipo de coisa ruim. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 4. Diz assim: E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você quer viver nesse mundo aqui, descrito por João em Apocalipse 21, 4? É só pela graça. Ninguém vai para a vida eterna porque teve méritos, ninguém vai para a vida eterna porque foi bonzinho, ninguém vai para a vida eterna porque guardou os mandamentos, embora guardar os mandamentos, ser uma boa pessoa, isso tudo deva acontecer, mas não como causa da salvação, mas como resultado da salvação. Todos aqueles que entenderam a graça de Cristo, todos aqueles que receberam a graça de Cristo, serão motivados a viver aqui como um cidadão de lá, a viver na terra como um cidadão do céu. E o que eu quero convidar você nesse final de programa, nesse final de série, é para você fazer um compromisso com a graça de Deus. Ele quer derramar sobre você agora a graça, não importa quem você é, não importa onde você esteja, Jesus quer derramar sua graça sobre você agora, para te perdoar, para te transformar e para te dar forças para se preparar para o céu. Eu vou te dar um tempo para você conversar com Deus. Você vai ouvir uma música agora. E durante a música, fale para Deus que você quer a graça dele. Ainda tento encontrar alguma forma para explicar o amor de Deus. Deixou seu reino e poder e veio ao mundo para morrer por mim. Quem tinha tudo aos seus pés caiu de tanto apanhar em meu lugar. O ser mais poderoso do universo pendurado ali naquela cruz. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Sinceramente desisti de entender o amor assim. É surreal. Podia bem nos esquecer e tudo novo refazer, mas me amou. Preferiu me
resgatar a morte que eu tinha em mim, tomou pra si e devolveu-me vida, muita vida, vida eterna. Por seu amor, não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu, não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu, não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu, não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Nós vimos a graça em todo o texto bíblico. Vimos várias passagens, vários versículos, uma história de graça. Mas eu quero te mostrar o que está no último versículo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O apóstolo João estava encerrando o livro do Apocalipse. Estava na ilha de Pátimos, longe de todo mundo, longe de seus amigos, longe do conforto de uma casa segura. Estava condenado à morte ali na ilha. Mas quando ele foi acabar o livro do Apocalipse, que era o livro da revelação, o livro que falava a respeito de tudo que Deus fez e faria no futuro, quando ele foi acabar seu livro, ele disse: que a graça de Jesus esteja com todos. Sabe por que ele falou isso? Porque a graça nos basta. O apóstolo Paulo ouviu isso de Jesus, não é? Ele pediu que Jesus tirasse o espinho da sua carne. E Jesus disse: não, a minha graça te basta. Não é porque é apenas a graça e nada mais, não. É porque a graça de Cristo traz nela todos os aspectos do cristianismo que são importantes. Na graça tem obediência, na graça tem perdão, na graça tem transformação. Por isso eu termino esse programa dizendo para você que a graça de Cristo esteja sobre você, causando todos os efeitos que ela causa. Você pode orar comigo? Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós aceitamos a Tua graça e queremos que ela nos cubra, nos perdoe e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, na semana que vem a gente se encontra com uma nova série aqui do Seu Bíblia Fácil. Vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas. Você está pronto para isso? Pega a tua Bíblia, não esquece da tua caneta e nós nos encontramos semana que vem para continuarmos estudando a Bíblia. Até lá!